Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Luana e esse aqui é o Zeus. E hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo de O Morro dos Ventos Uivantes. Em 1784, em janeiro, o Heathcliff e o Edgar brigam, dando início ao delírio de Catherine. Esse delírio que vai ser a causa da morte dela, tá? Página 132. Após, né, a Nelly contar ali pro Edgar que a Catherine está delirando. Ah, senhor! Gritei, testemunhando a exclamação que lhe subia pelos lábios diante da visão que ele encontrava e da atmosfera sombria do quarto. Minha pobre patroa está doente e tem mais forças do que eu. Não consigo controlá-la. Página 142, isso aqui vai ficar um pouquinho confuso, tá? Nesses 2 meses, a senhorita Linton contraiu e superou a mais terrível forma do que se denomina febre cerebral. A alegria e a gratidão de Linton não conheciam limites no momento em que foi anunciado que Catherine não corria mais perigo. A primeira vez que Catherine deixou o quarto foi no início do mês seguinte, em março. Então, ali, em março, ela estava bem. Nesses 2 meses, a senhorita Linton contraiu e superou. Então, se ela saiu de março e dentro desses 2 meses foi o que aconteceu, ela contraiu e superou a febre, 2 meses antes de março e janeiro, tá? Então a gente estipula aqui que tenha sido em janeiro que o Edgar e o Heathcliff brigaram. Em janeiro ainda também, nesse mesmo dia, o Heathcliff e a Isabela fugiram. Na página 136 tem um diálogo da Nelly com o Dr. Kennedy. Fiquei sabendo de fonte confiável que ontem à noite, e que bela noite estava fazendo, ela e Heathcliff ficaram caminhando juntos pela plantação atrás do terreno por mais de 2 horas e que ele a pressionou a não voltar para casa, mas sim montar em seu cavalo e fugir com ele. Meu informante disse que Isabela só conseguiu fazê-lo desistir depois que prometeu se preparar para uma fuga no encontro seguinte. Página 137, diálogo entre uma outra empregada ali da granja com o Edgar. Ela é que chega dando a notícia. A Nelly não tem coragem de contar isso para Edgar. Aí a empregada chega e fala assim: Ai meu Deus, o que falta nos acontecer? Patrão, patrão, nossa jovem Isa. E aí ela interrompe, tem um desenrolar ali da conversa, até que ela fala assim: ela se foi, o senhor Heathcliff fugiu com ela. E na página 141, volta o trecho anterior que nós lemos ali. Por 2 meses, os fugitivos permaneceram ausentes. Nesses 2 meses, a senhora Linton contraiu e superou a mais terrível forma do que se denomina febre cerebral, tá? Então, por isso dá a entender que tudo aconteceu no mês de janeiro. No dia 20 de março, nasceu a Cat Linton, e o dia 20 de março a gente tem certeza, tá? Na página 13, quando Heathcliff está conversando com o Sr. Lockwood, ele pergunta, né, o Sr. Lockwood pergunta se a Cat é a esposa dele, ele nega. Então nós temos essa passagem. Tinha por volta dos 40 anos, um período de vigor mental no qual os homens raramente nutrem a ilusão de se casar por amor com jovenzinhas. Este sonho está reservado para consolar os anos de declínio. Já ela não aparentava ter mais de 17. Então, aqui a gente tem uma noção da idade dela. Na página 229, tem essa conversa aqui. Na granja, o tempo foi passando em seus costumeiros modos agradáveis, até que a senhorita Cat completou 16 anos. Nunca manifestávamos sinais de alegria em seu aniversário, pois também era o aniversário de falecimento da patroa. Aquele 20 de março foi um lindo dia quente de primavera e continua a conversa. Então, no dia do aniversário, dia 20 de março, foi o dia que ela nasceu e que a mãe faleceu, tá? Dia 20 de março, nós temos a página 175 que corrobora essa afirmativa falando assim: Nesse mesmo dia, nasceu por volta da meia-noite a Catherine que o senhor conheceu no Morro dos Ventos Uivantes.
Uma criança franzina de apenas 7 meses. 2 horas depois, a mãe morreu. Então, ela tinha 7 meses, nasceu em março, dia 20 de março, como a gente viu. Por esse motivo, 7 meses aí antes de março, foi que eu falei que em setembro, quando o Heathcliff retorna, a Catherine já estava grávida, tá? Então, só recapitulando, 2 horas depois a mãe morreu. Por volta da meia-noite, nasceu a senhorita Cat. Se a gente se a gente pensa o seguinte, ela nasceu meia-noite, a mãe morreu 2 horas depois, dá a entender que ela nasceu no dia 20 e a mãe morreu no dia 21, né? Já tinha mudado ali a meia-noite. Mas esse por volta da meia-noite deixa uma incógnita. Se foi antes da meia-noite, pode ter sido ali 10 para meia-noite, ou se foi depois, tá? Isso aqui foi uma coisa assim que eu precisei de muito exercício mental também. Eu fiquei bastante em dúvida. Foi antes ou foi depois? Então foi no dia 20, foi no dia 21? Só que na passagem anterior fala que o dia de aniversário da Cat é o mesmo dia de falecimento da patroa. Então a gente sabe que no dia que a patroa morreu já era mais de meia-noite, então já tecnicamente era o dia seguinte. Então isso aqui corrobora que a Cat nasceu depois da meia-noite, tá? Talvez alguns minutos depois. Mas ainda ali no dia 20 de março, exatamente no mesmo dia por conta disso. Bom, no dia 24 de março, a Isabela fugiu do Morro dos Ventos Uivantes. Nós temos essa passagem aqui na página 179. O funeral da senhora Linton foi marcado para a sexta-feira seguinte. Então, ela morreu ali num domingo, se eu não me engano. Foi um domingo. E de domingo para segunda, tá? Eu acho que ela se eu não me engano, ela se encontrou com Heathcliff no domingo e morreu ali 2 horas da manhã, então já era segunda-feira. Páginas 181 e 82, 182. Aquela sexta-feira foi o último dia de tempo limpo que tivemos em um mês. No dia seguinte, era difícil imaginar que haviam se passado 3 semanas de verão. Lá estava eu sentada como uma bonequinha chorosa em forma de criança sobre meus joelhos, quando de repente a porta se abriu e alguém entrou, sem fôlego e rindo. A intrusa era a senhora Heathcliff. Então, o funeral foi marcado para sexta-feira e no dia seguinte, quando ela estava lá com a senhorita Cat, né, a nenenzinha no colo, a Isabela entrou. Então, no sábado, tá? Em setembro, nós tivemos a morte do Hindley, página 196. O desfecho de Earnshaw prosseguiu conforme o esperado. Seguiu rapidamente a irmã. Mal se passaram 6 meses entre uma morte e outra. Então, se a Catherine morreu em março, 6 meses depois, morreu Hindley, tá? E aqui é que nós temos aquela ligação que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, que ele tinha 27 anos, né? Hindley Earnshaw, seu velho amigo Hindley. Ele mal tinha 27 anos, ao que parece, a mesma idade que você. Então, se ele morreu aqui em 1784, com 27 anos, voltando no tempo, nós chegamos naquela data de nascimento dele. E aí todo o desenrolar, ele com 14 anos, a Catherine com 6, o Heathcliff aparentemente 1 ano mais velho do que a Catherine e tudo isso daí, tá? Em setembro teve o nascimento do Linton. Página 213, diálogo entre a Nellie e a Cat. Linton é apenas 6 meses mais novo que eu. Então, se a Cat nasceu em março, o Linton nasceu em setembro, tá? No mesmo mês da morte do Hindley. Em 1797, nós temos a morte da Isabella Linton. Página 195, Heathcliff conversando com a Ellen. Felizmente, a mãe morreu antes que tal coisa acontecesse, que seria o Heathcliff se apossar do próprio filho, tá? Cerca de 13 anos após o falecimento de Catherine, quando Linton tinha mais ou menos 12 anos. Então, aqui a Catherine morreu em 1784,
Cerca de 13 anos depois disso, então joga a gente lá para 1797, tá? Aí a Isabela faleceu. E aí, com o falecimento da Isabela, o Linton vem para a Granja Thrushcross. E logo no dia seguinte, ele é mandado por ordem do Heathcliff para ir lá para o Morro dos Ventos Vivantes. Tá? Então, página 213. Uma carta debruada de preto anunciou o dia do retorno de meu patrão. Isabel estava morta. Ele me escrevia para pedir que providenciasse o luto de sua filha e um quarto e as demais acomodações para o jovem sobrinho. Então a gente sabe que ele foram dias após a morte da Isabela, ele trouxe o menino de volta, só que no dia seguinte o Linton foi, como eu disse, mandado lá para a casa do pai dele, tá? Ele não ficou na grande. Em 1800, a Cat e o Linton se reencontram, né? Se você tá vendo esse vídeo, você já tem que ter lido o livro, porque aqui tá cheio de spoiler, né? Então, tendo lido, você sabe. Alergia. Então, por esse motivo, você sabe que a Cat ficou muito apegada ao Linton. Ela queria ter ficado mais tempo com ele, mas ele chegou à noite, já estava cansado, e no outro dia teve que ir embora bem cedo, por ordem do Heathcliff, tá? Então, no dia 20 de março de 1800, sabemos dia 20 de março porque é o aniversário dela, os dois se reencontraram. Página 229. Na granja, o tempo foi passando em seus costumeiros modos agradáveis até que a senhorita Cat completou 16 anos. Lembra que a gente já falou dessa passagem ali atrás? Aquele 20 de março foi um lindo dia quente de primavera. Na página 232, a Cat convence a Anélia a dar um passeio com ela, tá? Porque no dia 20 de março, no dia do aniversário, não era comemorado. Ninguém comemorava o aniversário da garota, porque também era o aniversário de falecimento da Catherine. E o que dá a entender que ela mente, falando que o pai dela deixou que elas passeassem sozinhas ali. Se é verdade, a gente não sabe. O livro não deixa isso claro, mas dá a entender que era mentira, tá? Eu tive essa impressão. Então, elas saem para esse passeio e acabam, por um acaso, ou não, encontrando Heathcliff, que convence a garota a ir visitar alguém que ela conhece. Aí depois que vai, visita, enfim, ela fala assim: "O quê? Linton?" exclamou Cat, iluminando-se de alegria com a surpresa de ouvir aquele nome, porque num primeiro momento ela não reconheceu o primo. "Esse é o pequeno Linton? Está mais alto que eu. Você é o Linton?" Então, como que a gente sabe que isso aqui foi em 1800? Se na época que o Linton chegou, foram 13 anos após a morte de Catherine, no aniversário de 16 anos da Cat que ela reencontra o Linton, então 3 anos depois, tá? Bom, entre agosto e setembro ali, não sabemos ao certo, Nellie encontra as cartas que o Linton escreveu para Cat. Na página 243, nós temos a Cat implorando pelas cartas, falando assim: "Ah, Ellen, você as pegou." Ela começou a dizer assim que ficamos sozinhas, caindo de joelhos. "Ah, entregue-as para mim e eu nunca mais farei isso de novo." Na página 249, que é quando vai dar aqui para a gente uma noção de quando isso acontece, o Heathcliff encontrou a Catherine e está chantageando ela ali, falando que ela desiludiu o filho, ameaçando contar tudo para o pai dela, enfim. Ele fala assim: "Suponho que não odeie o meu filho," nela, porque ela fala que ele odeia a família dela. Então ele fala: "Suponho que não odeie o meu filho, e é a respeito dele que exijo sua atenção. Sim, a senhorita tem mesmo motivos para corar. 2 ou 3 meses atrás, você não tinha o hábito de escrever para Linton?" E quando é que ele fala isso? Outubro, novembro. Não tem como a gente saber ao certo. Tá? Vou até mostrar uma outra passagem aqui para vocês. Bom, se foi em outubro, 2 meses atrás foi em agosto. Se foi começo de novembro, 2 meses atrás em setembro, tá? Então, por isso a gente tem esse intervalo aqui, agosto ou setembro. Por que a gente sabe que foi outubro, novembro que aconteceu essa conversa? Página 246. Certa tarde de outubro, ou talvez no início de novembro. Uma tarde úmida e fresca.
a Nellie narrando, tá? Elas saíram para passear novamente e novamente encontraram Heathcliff. Página 249. Ora, senhorita Linton! Exclamou uma voz profunda, a voz do cavaleiro. E até então a Nelly não sabia quem que era, porque estava atrás de um portão. A Cat subiu para apanhar alguma coisa de uma árvore e precisou descer ali do outro lado, que essa coisa caiu e elas não conseguiam abrir o portão, enfim, todo esse desenrolar. A Cat ficou presa lá e o Heathcliff se aproximou, é aí que a Nelly vai descobrir que é ele. Fico feliz de encontrá-la. Não tenha pressa em entrar, pois tenho uma explicação a pedir e desejo obtê-la. E é aí que ele começa a chantagear a garota, tá? Nessa passagem anterior aí que a gente viu. Página 251. Naquela noite, separamo-nos de maneira hostil. Porém, no dia seguinte, vi-me na estrada para o Morro dos Ventos Uivantes, ao lado da pônei de minha obstinada patroinha, porque ela implora para Nelly para ela visitar o Linton, porque o Heathcliff fez ali até lá, ela viu que ele não está bem de saúde, ele está muito, muito, muito mal de saúde, e ela quer manter esse contato com ele aí, a Nelly acaba acatando, tá? Ali entre julho e agosto de 1801, já no ano seguinte. Cat recebe permissão do pai para se encontrar com Linton. Na página 281. Já havíamos passado pelo auge do verão. Auge do verão, então, ainda estava no verão, mas o auge já tinha passado, por isso ali entre julho e agosto, ok? Quando Edgar relutantemente cedeu às súplicas dos dois jovens e Catherine e eu partimos em nossa primeira cavalgada para encontrar seu primo. Então aqui o Edgar aceita que os dois se vejam. Não lá na casa do Morro dos Ventos Uivantes, não. O ideal era que fosse no meio do caminho, mas o Linton está sendo ameaçado pelo pai dele e acaba que ela vai parar lá bem próxima à casa, tá? Página 287. 7 dias se passaram, cada um deles marcando o próprio curso de acordo com a rápida alteração do estado de Edgar Linton. Adiamos nossa excursão até a tarde, o entardecer dourado de agosto. Então, por que eu falei julho ou agosto? Já tinha passado do auge do verão. A primeira visita aconteceu. Na semana seguinte, se eu não me engano, era uma quinta-feira, eu acho que eles marcavam para toda quinta-feira, era o entardecer dourado de agosto. Pode ser que as duas tenham sido em agosto? Pode ser. Pode ser que uma tenha sido no final de julho, primeira semana de agosto. Ali a gente não tem essa precisão, tá? Mas é nessa época. Em agosto, Cat e Linton se casam. Em agosto de 1801. Página 288. Adiamos nossa excursão até a tarde, um entardecer dourado de agosto. Página 292 e 294. Após o Linton convencer a Cat a levá-la até em casa, tá? Como eu disse, ele estava muito mal de saúde, sim, mas ele também estava sendo ameaçado pelo pai dele. O pai dele queria que os dois se casassem a qualquer custo. E ele era frágil e covarde, tá? Ele só pensava nele mesmo, uma pessoa horrível também, que não merecia ser um Linton. Ele não só fechou, como também trancou a porta. Papai quer nos ver casados. Ele continuou após beber um pouco do líquido. Tá. Quem trancou a porta foi o Heathcliff e aqui quem está falando agora é o Edgar. Ele sabe que seu pai não nos deixaria casar agora e tem medo que eu morra se esperarmos mais tempo. Portanto, devemos nos casar pela manhã e você deve ficar aqui a noite toda. Caso faça o que ele deseja, poderá voltar para casa no dia seguinte e me levar junto. Então ali a gente sabe que eles se casaram em agosto no segundo encontro dos dois ali, tá? Alguns dias aqui depois do casamento, o Edgar falece, ainda em agosto. Página 301. Na quinta manhã, ou talvez já fosse à tarde, passos diferentes aproximaram-se da porta. Esse relato é da Ellen, porque ela estava sendo mantida em cárcere ali, só recebendo comida. Era o Harrington que levava a comida para ela. O Heathcliff falou que soltaria ela assim que a Cat estivesse casado, mas não cumpriu com a palavra, né? Porque é o Heathcliff.
E aí quem chega aqui é a nova empregada que tá lá. É que na quinta manhã, tá? No quinto dia, quinta manhã ou à tarde, ela é solta. E aí ela vai lá, conversa com o Edgar, fala que é pra mandar buscar a Cat, né? Enfim. Aí a Cat vem e alguns dias depois ali ela consegue visitar o pai dela. Página 307. Ele morreu feliz, senhor Lockwood, pois morreu assim, beijando o rosto de Catherine. Então, 5 a 7 dias ali depois que a Cat se casou, tá? Em agosto ou setembro, não sabemos exatamente quando, morreu o Linton. Quando a Ellen estava conversando com a Zilá, que era a empregada que estava lá no morro, né, dos Antoivães, pela última vez, antes de o senhor Lockwood chegar ali na granja, cerca de 6 semanas, o Linton, o, o filho, né, ali, o filho da Isabela, o Linton, já tinha falecido, tá? Então, ali, página 317, tive uma longa conversa com Zilá, cerca de 6 semanas atrás, um pouco antes de o senhor chegar na região. Então, a gente sabe que em outubro o Lockwood alugou a granja. A gente vai ver aqui por que foi em outubro. Então, isso daqui pode ter sido finalzinho de agosto, começo de setembro. Vai depender exatamente de quando Edgar morreu, da data que a Cat se casou, tá? Mas foi entre agosto e setembro que o Linton faleceu. Em outubro, o Lockwood aluga a granja. Na página 324, ele está falando para Nelly que pretende falar com o senhor Heathcliff que ele vai procurar para ele procurar outro inquilino. Então ele fala assim: embora seja ainda apenas a segunda semana de janeiro, planejo sair a cavalo dentro de 1 ou 2 dias e cavalgar até o Morro dos Ventos Vivantes, a fim de informar meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres, e que, se assim desejar, ele pode procurar outro inquilino para tomar o meu lugar após outubro. Tá? Então ele faz ali um contrato de 1 ano que termina em outubro. Então quer dizer que ele chegou em outubro, tá? Como a gente sabe que o contrato é de 1 ano, página 330, devo partir para Londres na próxima semana. Vim avisá-lo de que não pretendo manter a grande Thrushcross além dos 12 meses que acordei em alugá-lo. Tá? Então isso aqui já dá toda essa data daqui desses acontecimentos de 1801 para a gente. Em 1802, janeiro de 1802, o Lockwood deixou a granja na página 324, que é quando ele está falando com a Nelly, embora seja ainda apenas a segunda semana de janeiro. Então, ele alugou em 1801, no mês de outubro. A gente sabe que é 1801, porque estava aqui, que é quando a história começa a se passar. E em janeiro ele está tendo essa conversa com a Nelly e o ano já virou. A fim de informar minha senhoria de que passarei os próximos 6 meses em Londres. Em fevereiro, a Nelly volta para o Morro dos Ventos Vivantes. Por quê? Página 338. Fui chamada ao Morro dos Ventos Vivantes cerca de 15 dias após o senhor nos deixar, e obedeci com alegria, pensando no bem de Kathleen. Por que fevereiro, se ela só fala que foi 15 dias? Porque o Lockwood ainda falou com ela, ainda é a segunda semana de janeiro. Ele fala pro Heathcliff que vai embora na próxima semana, então a terceira semana de janeiro, e ela retorna 2 semanas depois, que já dá ali a primeira semana de fevereiro. Ok? Em junho, nós temos a morte de Heathcliff. Onde a gente vai ver isso? No diálogo entre o Lockwood e a Nelly, quando o Lockwood acaba passando ali por perto de Gimmerton, ele decide visitar a granja, descobre que a Ellen não está mais lá, vai para o Morro dos Ventos Vivantes e na conversa com ela fala que o Heathcliff morreu, tá? Heathcliff está morto? Exclamei atônito. Quando isso aconteceu? Aí a Nelly responde, já faz 3 meses. Mas sente-se, desde que eu leve seu chapéu, então contarei tudo. Como a gente sabe que é em junho? Porque ele volta em setembro.
tá? E a gente tem essa passagem na página 333. Em setembro deste ano, fui convidado a desbravar os charcos de um amigo mais ao norte, e durante minha jornada até sua morada, vim inesperadamente a cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Então vamos lá. Se em setembro ele volta para a granja, 3 meses antes Heathcliff morreu. 3 meses antes de setembro é junho. Julho, agosto, setembro, tá? E aí nós temos o nosso último acontecimento aqui da linha do tempo, dia 1º de janeiro de 1803, o casamento de Cat e Hareton. Página 366. Então eles vão morar na granja? Perguntei. Sim, respondeu a senhora Jean. Assim que se casarem, o que acontecerá no dia de Ano Novo. Então prestem atenção no dia de Ano Novo. Se fosse na noite do Ano Novo, a gente poderia deduzir que seria na virada. Então poderia ser entre o dia 31 ou o dia 1º. Se fosse na véspera de Ano Novo, dia 31, mas como ela afirma que é no dia, subentende-se, tá? Para mim está muito claro que vai ser no dia 1º de janeiro de 1803, porque aqui eles estão conversando em 1802, tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro aqui para vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu adorei fazer toda essa análise aqui, exceto o azul, como eu mostrei para vocês, mas todas essas fitinhas são de linha do tempo que a gente encontra aqui nesse livro, tá bom? Então é isso, aguardem o próximo vídeo, que vai ser uma análise completa da obra, eu vou fazer aqui separado em várias partes para vocês, pra gente acompanhar junto, e é claro que essa análise também vai ter spoiler, então é para quem já leu ou está lendo o livro, tá bom? Então até mais, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.